Olá, seja bem-vindo à terceira aula do treinamento Upgrade 3 vezes mais, com o tema Organizando os Jobs da sua agência. Vamos falar sobre todo o trabalho e também todos os serviços da agência, focando em tornar a rotina da equipe muito mais eficiente. Esta aula faz parte do treinamento completo, exclusivo para gestores e proprietários de agências de marketing digital, de publicidade e também agências na área de comunicação em geral. E você que não assistiu às aulas 1 e 2 desse treinamento, recomendamos que você assista. Na primeira aula, eu e o Marlon, nós falamos a respeito das nossas experiências dentro do mercado de marketing digital e também compartilhamos diversas informações muito importantes para melhorar a gestão e a rotina aí na sua agência com a sua equipe. Esta aula é fundamental, então recomendamos fortemente que você assista. Na segunda aula, nós conversamos sobre como potencializar os departamentos comercial e administrativos da agência e fizemos uma aula mais mão na massa, entrando em cada um dos modelos de fluxos importados na Yumincy e também configuramos algumas automações novas e falamos alguns detalhes desses processos. Mesmo que você não atue diretamente no setor comercial ou administrativo da agência, vale a pena assistir a aula 2. Afinal, como gestor, você precisa que as informações fluam corretamente entre os setores comercial e administrativo para a equipe de criação. Ou seja, é muito bom que o gestor tenha conhecimento de todo o processo. Legal, e lembrando que durante todo o treinamento estaremos falando de modelos de processos voltados para agências e todos esses modelos eles estão disponíveis gratuitamente lá para que você possa fazer o download. E esses modelos eles foram criados dentro da ferramenta da Yumincy e podem ser utilizados ali no seu plano free normalmente. Livremente você pode instalar e utilizar e já extrair benefícios do plano free. Você vai notar que durante todas as aulas nós vamos implantar automações para tornar o seu dia a dia, sua rotina muito mais ágil, mais produtiva, mais organizada. E essas funcionalidades fazem parte do nosso plano Premium. E para que você tenha acesso a essa funcionalidade, nós disponibilizamos um cupom de desconto bastante generoso para que você possa usufruir destas funcionalidades, destes recursos. Mas se mesmo assim você quiser utilizar todos esses fluxos que nós disponibilizamos na versão free, na versão gratuita mesmo, você já vai ter um grande avanço aí na sua empresa. Na aula anterior, nós configuramos os fluxos da categoria comercial e administrativo. Vamos dar início nessa aula com os fluxos da categoria de atendimento. Utilizaremos os templates de triagem e jobs em andamento. Vamos abordar também nessa aula sobre os processos de criação e produção. São diversos os serviços possíveis da sua agência oferecer para o mercado. Nós sabemos disso e fizemos fluxos diferentes para cada um desses serviços. Nós vamos falar sobre os mais comuns e entraremos no detalhe de cada um desses processos. Na aula, então, importaremos os fluxos da categoria de branding, design gráfico, web, app, foto, áudio, consultoria, treinamento e comunicação visual. Você não precisa importar todos esses modelos nessas categorias. Nós recomendamos que você selecione aqueles fluxos que de fato a sua empresa oferece como serviço e faça a importação deles na sua Yumincy. Você deve estar se perguntando por que ter tanto fluxo separado? Não daria para ter tudo em um só? Até daria. Só que da forma que nós estamos recomendando, estamos sugerindo, toda a informação ela fica organizada, separada. Tudo que é sobre notas fiscais estão num único lugar, todas as notas fiscais. Tudo que é contrato, da mesma forma, são só contratos. Então fica separado, organizado mais para frente, com toda a estrutura que nós vamos recomendar. Tudo que é de criação de marcas, num único lugar. Tudo que é parte web, num outro lugar. Além disso, além de ficar toda a informação organizada, estruturada, outro grande benefício
é que nós conseguiremos ter métricas por departamento, ali por fluxo, por serviço trabalhado. Então, por exemplo, nós saberemos quanto tempo leva para emitir uma nota fiscal, quanto tempo leva para gerar um contrato e passar por todo o processo até a aprovação final. Da mesma forma, também saberemos quanto tempo leva para criar uma marca, quanto tempo leva para criar um catálogo, um folder, um site e assim por diante. O setor de atendimento da agência normalmente é composto por um ou mais profissionais que têm um contato direto com o cliente. Eventualmente, em agências menores, quem cuida deste departamento está também na equipe comercial. Independente de quem cuida do departamento, a recomendação é criar os fluxos de maneira separada, como nós vamos orientar nesta aula. Então, nós vamos importar os fluxos da categoria Atendimento, vamos criar a categoria Atendimento e importar os dois modelos de fluxos que já estão disponíveis lá no site para vocês baixarem. Clicando nos 3 pontinhos, importar modelo do fluxo. Vou importar então o fluxo de triagem na categoria Atendimento e o fluxo de Jobs em andamento também na categoria Atendimento. O fluxo de triagem ele é bem simples, composto apenas de 2 colunas. Este fluxo é o foco do responsável de atendimento. Ele é crucial na ligação entre os departamentos de comercial e a equipe de criação. É a partir dele que todo o trabalho será delegado para as equipes. E nós já falaremos mais detalhes de como este fluxo vai funcionar na prática. O fluxo de Jobs em andamento vai centralizar tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo trabalhado no momento na sua agência. Observe que ele é composto por diversas colunas. Essas colunas são, na verdade, os serviços que a agência oferece. A primeira recomendação aqui é que você remova aquelas colunas a qual representa os serviços que a sua agência não oferece. Então imagine que a sua agência não atende Facebook Ads. Então você vai clicar em editar coluna e vai clicar nesse ícone de excluir e vai remover a coluna. Dê uma pausa no vídeo para que você revise todas as colunas desse fluxo e remova aquelas colunas que representam os serviços que a sua agência não oferece. E depois volta para cá para a gente dar continuidade nessa aula. Agora que você já removeu deste fluxo as colunas dos serviços que você não atende, nós vamos inserir então agora algumas categorias e alguns fluxos. Nós vamos importar alguns fluxos para alimentar aí a sua Yumis. Os fluxos que nós vamos importar hoje, eles são fluxos de serviços pontuais, como por exemplo criação de marca, catálogo, folder. Enfim, são serviços que têm começo, meio e fim. Então, hoje a gente não vai implantar, nós não vamos instalar fluxos de serviços recorrentes. Serviços como, por exemplo, mídias sociais, Google Ads, Facebook, nós vamos nos ater a fluxos pontuais. Então, nós vamos criar aqui categorias e vamos importar fluxos de serviços pontuais. As categorias, então, que nós vamos criar é Branding, Design Gráfico, Serviços Web, App de aplicativo, foto, vídeo, áudio, consultoria, treinamento e comunicação visual. E lembrando que caso você não atue, não preste dessas áreas de atuação, um desses serviços, basta você não instalar. O nosso objetivo aqui é exemplificar, é mostrar como poderia ser aí uma agência full service que presta os mais diversos serviços. E lembrando também que você pode baixar gratuitamente acessando humans.com/mkt, baixar lá os fluxos, modelos que nós preparamos exclusivos para agências de marketing digital, publicidade, agências de mídias sociais, enfim, tem mais quase 80 fluxos disponíveis lá para você. Então, para importar um fluxo, clique nos 3 pontinhos de uma categoria, a categoria Branding, por exemplo, e na sequência escolha a opção Importar modelo de fluxo. Selecione ali o fluxo Construção de Branding, informe ali a categoria Branding e na sequência clique em Importar. Agora vamos importar todos os outros modelos de fluxos. Nesse momento a gente sugere para que você dê um pause aqui nesse vídeo para que você possa aí fazer a importação de todos os fluxos que você vai utilizar, todos os fluxos de serviços pontuais.
Agora que implantamos todos os fluxos, chegou a hora de automatizar alguns pontos dos processos destes fluxos que acabamos de implementar. Lembrando que os fluxos que vocês importaram já vêm com automações, com a ideia, né, com o objetivo de automatizar, simplificar ali a sua rotina de trabalho, agilizar. O que nós vamos fazer agora é inserir mais algumas automações para que a gente tenha uma relação melhor entre os fluxos. Vamos começar configurando novas automações nos fluxos para torná-los interligados. Segue com a gente esses passos, mesmo que no começo pareça não fazer sentido. Ao longo das explicações, vai se tornar fácil de compreender todo o processo. Então, na coluna A fazer de cada fluxo, nós vamos adicionar a automação de vincular a novos fluxos. Então, nós vamos começar aqui fazendo juntos no fluxo de construção de branding, para a gente poder iniciar. Então, clique na opção ali, editar a coluna a fazer, clicando ali no lápis. E clique na aba automações. Clique no adicionar e clique em vincular a um novo fluxo. Selecione o fluxo Jobs em andamento e selecione a coluna Branding. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Toda vez que um card entrar na coluna a fazer, este card ele será vinculado ao fluxo Jobs em andamento, né? Ou seja, a automação ele serve para que possamos acompanhar tudo em um único lugar neste fluxo Jobs em andamento. Esse fluxo ele unifica tudo que a sua agência está produzindo, está trabalhando, ele fica todas as informações em um único lugar. A ideia aqui é simplificar, facilitar o entendimento, para que você possa acompanhar tudo em tempo real, o andamento de todos os jobs. Vamos agora inserir uma automação na última coluna do fluxo de construção de branding. Então, clique para editar a última coluna deste fluxo, a coluna Finalizados. Na aba Automações, clique em Adicionar. Selecione a automação Atualizar posição no fluxo e selecione o fluxo Jobs em andamento. Selecione a coluna Finalizados. O que essa automação que a gente acabou de inserir, o que ela vai fazer? Então, toda vez que um projeto, um job, ele for finalizado neste fluxo de construção de branding, ele for movido ali para a última coluna, ele automaticamente também será finalizado lá no fluxo de jobs em andamento. Então, na prática, toda vez que um projeto for finalizado no seu devido fluxo, lá em jobs em andamento, o card também será finalizado lá. E assim você consegue acompanhar tudo em tempo real. Pessoal, olha que legal que nós acabamos de fazer. O fluxo Jobs em andamento funciona como um espelho de todos os outros fluxos modelos de serviços. Ele é, na verdade, um resumo de tudo que está em andamento em tempo real na agência. Se a sua agência importar pelo menos 3 dos fluxos modelos que nós disponibilizamos para vocês, já vale a pena trabalhar com esse fluxo. Isso poupa um tempão do responsável que fará o acompanhamento desses jobs e ele saberá em tempo real tudo o que está acontecendo nos demais fluxos. É isso mesmo. Então nós vamos inserir agora as mesmas automações que a gente acabou de inserir no fluxo de criação de marcas, para que fique bem claro aí o que vocês precisarão fazer nos demais fluxos. Então acesse o fluxo de criação de marcas e clique para editar a coluna a fazer. Clique na aba Automações e clique no Adicionar. Na sequência, clique em Vincular a um novo fluxo. Selecione o fluxo Jobs em andamento e selecione a coluna Branding. E agora, na última coluna do fluxo de criação de marcas, nós vamos inserir a automação de atualizar posição no fluxo. Então, clique na aba Editar coluna de finalizados, na sequência na aba Automações, clique em Adicionar, selecione a automação Atualizar posição no fluxo e selecione o fluxo Jobs em andamento. Selecione a coluna Finalizados.
Observe que as categorias que estamos nos referindo são as categorias dos fluxos, que no nosso ambiente aqui tem o mesmo nome das colunas do fluxo Jobs em andamento. Se por acaso você alterou o nome das categorias dos fluxos ou então importou os fluxos modelos em outras categorias, primeiro edite o nome das colunas no fluxo de Jobs em andamento para você não se perder. Agora é a sua vez. Você irá configurar essas duas automações de vincular e atualizar posição no fluxo nas colunas a fazer e finalizado de todos os fluxos modelos de serviços pontuais que você importou aí na sua Yumice e, claro, vincular ao fluxo Jobs em andamento na respectiva coluna da categoria. Então dá um pause no vídeo e depois volta para cá para a gente dar continuidade na aula. Agora que já temos as automações de atualizar posição no fluxo e de Jobs em andamento configuradas, vamos agora preparar os fluxos para gerar automaticamente os cards de serviços nos fluxos de produção. Então eu estou com um card aberto aqui na Yumice compartilhando com vocês. Vamos acessar a aba de fluxos para eu conseguir mostrar na prática o conceito desse processo. Então o cliente ele vai passar pelo processo de negociação com o time comercial e ao aceitar a proposta, na aula 2 nós configuramos as automações para que o card seja vinculado automaticamente nos 3 fluxos do departamento administrativo. Então, o que a gente vai precisar fazer agora é configurar uma automação em um desses 3 fluxos do administrativo ou em todos, para que ele envie o card para triagem. Você vai identificar então esse processo aí na sua agência, o gatilho que vai liberar o serviço, o card, para a equipe de produção. É a assinatura do contrato? É o envio da nota fiscal? Ou então é o recebimento, a confirmação do pagamento desse cliente, seja de entrada ou de algum outro valor de sinal. E aqui nessa aula nós estamos então definindo esse gatilho, que é o pagamento de entrada. Então, para configurar as automações aqui nesse ambiente, o nosso gatilho é o pagamento da entrada, ou seja, no momento em que o card entrar nesta coluna valor recebido, é que ele vai ser inserido aqui no fluxo de triagem na coluna a fazer. O importante aqui é você definir esse processo, entender esse processo na agência, entender a lógica da configuração dessas automações, para que daí você possa aplicar essas configurações nos seus fluxos. Então, considerando que o seu gatilho é valor recebido, nós vamos configurar aqui o fluxo de cobranças. Então, entrando no fluxo de cobranças, na última coluna do fluxo, clique para editar a coluna valor recebido. E na aba de automações, clique em adicionar. Selecione a automação vincular a outro fluxo. Selecione o fluxo triagem e selecione a coluna fazer triagem. O que a gente acabou de fazer aqui? Então, toda vez que um card ele chegar na coluna valor recebido, ou seja, a sua agência recebeu o pagamento do seu cliente, o card foi movido para essa última coluna, esse é o gatilho para iniciar o trabalho. Então, este card automaticamente vai para o fluxo de triagem. Então, um responsável, uma pessoa aí dentro da sua agência que cuida do atendimento ao cliente, ele vai estar sabendo, opa, tem um job novo para que a gente possa iniciar o trabalho, tá bom? Então, esse é o gatilho, esta é a automação que a gente acabou de inserir para nutrir, alimentar ali a equipe de atendimento. O fluxo de triagem vai funcionar como um hub conectado a todos os fluxos de serviços da agência e direcionando os jobs recém-contratados pelos clientes para as equipes respectivas de criação. Nessa aula estamos falando especificamente de serviços pontuais, mas nas próximas aulas entraremos no assunto de serviços recorrentes. Então, o que o responsável da triagem precisa fazer no fluxo de triagem com os cards que estão na coluna a fazer? Ele precisa realizar uma triagem desses novos cards, que são, na verdade, novos serviços contratados por clientes, novos contratos fechados pela agência. O responsável dessa área precisa triar esses cards e direcionar para as equipes de produção. Na coluna fazer triagem do fluxo que você importou, existe uma tarefa na automação que você precisa editar delegando um responsável. Quem é o responsável por essa tarefa? E aí basta inserir. E na descrição dessa tarefa possui mais detalhes, mais informações do que precisa ser feito nessa etapa. E é sobre isso que a gente vai conversar agora.
Nós vamos mudar agora a tela, o ambiente, para mostrar ali um ambiente populado de informações para a gente chamar a atenção sobre algumas coisas aqui. Então, cada card ele será analisado ali pelo responsável do atendimento, responsável pela triagem. A pessoa que for responsável, ele já pode observar, só de bater o olho ali, ele já consegue verificar pelas tags e ver o status, como é que está o andamento do todo ali. Ele está pago, ele tem uma nota fiscal aguardando, o contrato ainda está pendente. Então, o que está verde é porque está concluído, foi assim que a gente automatizou, já está pré-configurado aí nos fluxos, e o que está em azul está em andamento. Note que nessa coluna os cards, todos eles estão secretos. Ali tem dados internos, dados sigilosos, que provavelmente você não queira que a sua equipe de criação, por exemplo, tenha acesso a essas informações. E pode ser também que a pessoa que cuida do atendimento, ele cuida deste setor, deste departamento de triagem, pode ser que ele não seja a mesma pessoa do comercial. Se porventura, então, no seu caso, não seja a mesma pessoa, seja uma outra pessoa que cuida dessa parte de atendimento ao cliente, nós aconselhamos a você a inserir uma automação. O nome dessa automação é Inserir Equipe no Card. Dessa forma, você garante que quando um card chegar nesta coluna, nesta etapa, nesse fluxo, esta pessoa ela tem acesso a todas as informações deste card. Vamos mostrar novamente o fluxo populado para mostrar o processo na prática. Vocês vão perceber que é bem simples. O responsável, então, pela triagem, ele abre um card e analisa ali o que foi contratado na descrição do card, seguindo as orientações que nós demos ali na segunda aula para a equipe comercial, informações que precisam vir desta equipe para o desenvolvimento, para a criação. Então, nesse exemplo, nós vamos considerar que o cliente ele contratou o serviço de criação de marca, o serviço também de criar um manual de marca e outro serviço de papelaria institucional. 3 serviços aí. E agora nós vamos enviar esses serviços para produção, tá? Este é o grande objetivo desta pessoa que cuida da triagem, desta pessoa que cuida ali do atendimento. Clique então no menu Fluxos. Na sequência, clique em Vincular a um outro fluxo. Nós vamos vincular agora a 3 fluxos. Primeiramente, nós vamos vincular ao fluxo de criação de marca. Então, ao selecionar ali um fluxo, irá exibir um campo abaixo. Este campo é o nome da coluna. Você precisa selecionar o nome da coluna, Novas Contratações. Vamos ao segundo serviço, Manual de Marca. Mesma coisa, vamos sempre colocar nesta primeira coluna Novas Contratações. E por fim, vamos inserir ao fluxo Papelaria Institucional. E também, de igual forma, marcar a coluna Novas Contratações. E você vai repetir este processo para cada serviço contratado. Então, se o cliente contratou mais outros 5 serviços, você vai fazer a mesma coisa, o responsável pela triagem vai fazer a mesma atitude, o número de vezes de serviços que foram contratados. Por fim, os cards que já forem triados já podem ser movidos para a última coluna. O nome da coluna é Triagem Finalizada. Então você pode fazer isso clicando ali na última coluna do fluxo ou até mesmo arrastando o card para esta última coluna, Triagem Finalizada. Agora que todos os cards foram inseridos nas colunas Novas Contratações de todos os fluxos correspondentes ao que o cliente contratou, nós vamos ver agora na prática o que acontece. Então, ainda no nosso ambiente populado, eu estou aqui no fluxo de criação de marcas. O card da nova contratação está aqui na coluna Backlog, que nós renomeamos no fluxo que você importou para novas contratações. Nesta coluna,
vai entrar todos os cards lá da triagem e este card aqui, branding da nova marca, foi inserido manualmente. Nós acabamos de fazer isso juntos, inserimos manualmente. Quando ele entrou nessa coluna, ele ganhou a tag criação de marca, que é a tag respectiva do fluxo onde nós inserimos ele aqui em criação de marca. E se lembram que a gente inseriu ele em mais 2 outros fluxos, que são os outros serviços que esse cliente contratou, que é o manual de marca e papelaria institucional. Então, todas as colunas novas contratações dos fluxos de serviços inserem essa tag, que é o mesmo nome do fluxo respectivo onde o card está, justamente para facilitar o entendimento, somente olhando o card, de quais são os serviços inclusos ali naquela contratação. Você pode estar se perguntando agora, mas eu vou colocar um card secreto num fluxo de criação, as pessoas não vão visualizar? Não, as pessoas não vão ver, tá? Ele é secreto. Todos os usuários dentro da plataforma que têm um nível de gestor para baixo, eles não têm acesso, a menos que eles façam parte da equipe. Então, como neste momento quem faz parte da equipe é o comercial e o responsável pela triagem, então as demais pessoas com perfil gestor para baixo não têm acesso a essas informações. Então nós vamos ver agora o que acontece com o card nessa coluna. Então em 1 minuto nós inserimos a tag correspondente ao serviço com o mesmo nome do fluxo. Em 1 minuto também a automação ela cria um card filho e em 2 minutos o card, este card ele é desvinculado do fluxo atual. Até o momento dessa aula, nós configuramos automações nos fluxos importados. Uma vez feito, isso agiliza demais o processo e a rotina da sua agência. E tudo isso pode parecer um pouco demorado de configurar, mas é porque nós estamos aqui explicando no detalhe cada automação e cada parte do processo. Mas na prática é muito simples e muito rápido de fazer e você faz somente uma vez. Voltando então para as configurações das automações no fluxo de criação de marcas, nós configuramos nesta coluna para que crie um card filho em 1 minuto, a partir do momento em que o card entra nesta coluna. Este card, ele passou lá pelo fluxo de negociações com o time comercial, andou pelos 3 fluxos do administrativo, caiu na triagem e veio para os fluxos de serviços, criação de marca, manual da marca e papelaria institucional. Temos então, em cada uma dessas colunas dos fluxos, configurado uma automação de criar um card filho. Este card ganhou 3 cards filhos, agora ele é um card pai e temos uma família de cards. Para acessar a família de cards, você pode abrir o card e nesta aba família de cards você tem acesso a todos os cards vinculados. Observe então que o card pai está vinculado aos 3 fluxos de serviços na primeira coluna, na coluna novas contratações. Nestas colunas estão configuradas as automações para criar os cards filhos em 1 minuto, que foi o que aconteceu aqui embaixo. Veja que os cards filhos foram criados, cada um nos seus fluxos de serviços, e inseridos, todos eles, no fluxo de jobs em andamento, que nós configuramos ali no início da aula, para que a coluna a fazer inserisse os cards em jobs em andamento. E em 2 minutos, nesses fluxos aqui, na primeira coluna, na coluna novas contratações, está configurada a automação de desvincular o card do fluxo. Então, daqui a pouquinho, este card pai será desvinculado dos fluxos de serviços. Então, 2 minutinhos depois, este card pai foi desvinculado dos 3 fluxos de serviços e você pode verificar essa informação nos logs. Então, fica tudo registrado na timeline do card o que aconteceu com ele e aqui vai estar registrado que a automação removeu o card do fluxo criação de marca, manual de marca e papelaria institucional. E se você vier então na aba da família de cards, você vai encontrar aqui o card pai desvinculado dos 3 fluxos. Card filho é uma forma de vincular um card a outro card, sempre que um projeto fica complexo demais, precisando ser subdividido em alguns níveis,
precisa de uma equipe diferenciada ou passar por processos específicos e até mesmo precisa de uma privacidade diferente ou outras necessidades, então é recomendado que se crie a família de cards, mantendo assim o vínculo entre todos esses cards. Então, na coluna de novas contratações de todos os fluxos de serviços que você importou aí na sua Umice, temos pré-configurada a automação de criar um card filho. Eu vou te explicar rapidamente a configuração dessa automação. Primeiramente, então, nós temos a configuração do nome do card filho. Temos aqui neste box branco um prefixo do nome do card filho, que aqui no fluxo de criação de marcas nós demos o nome, o prefixo de criação de marca e um hífen. Para criar estes nomes pré-definidos por você, basta digitar a palavra que você deseja e dar um Enter. Na sequência, nós inserimos o nome do card pai e tem outras opções aqui que você pode selecionar para criar o nome do card filho. Aqui embaixo nós temos duas opções de herdar do card pai o líder e equipe. Para essa situação não faz muito sentido porque a equipe do card pai é a equipe comercial e administrativa e aqui nós estamos criando um novo cenário para esse card filho que seria a equipe de criação, então não precisa marcar essas opções. Também herdamos os contatos do card pai, dessa forma quando você acessar lá na agenda de contatos o contato deste cliente, você consegue visualizar todos os cards vinculados a ele e lá também se respeita a hierarquia da família de cards. Então você vai conseguir ver o card do contrato e os serviços ali, que são os cards filhos que nós estamos criando com essa automação. Você pode herdar também as tags, que nesse cenário também não vai fazer sentido porque existem tags do administrativo e comercial. Você pode inserir outras tags aqui também, configurar outras tags já cadastradas na Umice se você achar relevante para essa etapa. Aqui a gente decidiu deixar em branco. Herdar também a data do card pai, inserir uma descrição pré-definida, obviamente, depois você pode editar ali a partir do momento que você começa a trabalhar no card. E por fim, você seleciona um fluxo e uma coluna para que esse card seja vinculado e esta é uma opção não obrigatória. Aqui nós selecionamos o próprio fluxo criação de marcas na coluna a fazer. Lembrando que nesse processo nós estamos colocando o card pai na coluna novas contratações, ele cria um card filho na coluna a fazer e é a partir da coluna a fazer que a equipe de criação de fato vai ver esses cards no fluxo e aí ela vai começar a trabalhar em cima deste serviço. Feita todas as configurações, aqui eu configurei o tempo de execução para essa automação, que é 1 minuto. Se você achar relevante aí para você alterar essa informação, você pode, e aí salvar a automação. Pessoal, esta é uma aula realmente densa em questão de configurações, nós estamos entrando mais a fundo para de fato otimizar o processo da sua agência. Então continua com a gente firme, que se ainda não está fazendo sentido alguma dessas configurações, nós temos certeza que no final você vai entender por completo tudo que nós estamos configurando nesta aula. Então voltando aqui para o fluxo, os cards filhos criados estão aqui nesta coluna. Aqui tem alguns cards filhos criados de outros cards que entraram na coluna de novas contratações, lembrando que esse é o nosso ambiente populado. E aqui então você já pode ver um padrão, né, dentro da apresentação desses cards filhos, que é a criação de marca como prefixo no nome de todos eles e todos eles com um cliente vinculado ao card. Todos esses cards então foram inseridos nesta coluna pela automação de criar card filho, lembrando que nós configuramos na coluna fazer lá no início da aula que todos esses cards fossem também vinculados ao fluxo de jobs em andamento. Então vamos acessar este fluxo Jobs em andamento agora. Observe então como o fluxo de Jobs em andamento ficou dinâmico. Todas as colunas desse fluxo são, na verdade, as categorias dos serviços oferecidos pela sua agência. Coincidentemente, o nome das colunas são os nomes das categorias dos fluxos aqui no menu. Então, esse fluxo ele vai ser visualizado pelo responsável do atendimento. Então, ele bate o olho rapidamente e sabe o que está acontecendo, o que está em andamento na agência em cada uma das áreas. Este fluxo é importante ressaltar que ele não é um fluxo que vocês vão mexer manualmente os cards aqui. Ele é uma visão geral, ele é um espelho, é um resumo dos outros fluxos de serviços da agência.
Ou seja, o responsável pelo atendimento, ele vai acessar esse fluxo a nível de informação para ver o que está acontecendo e acessar mais rapidamente esses cards. E lá nos fluxos de serviços, na última coluna do fluxo, lembra que nós configuramos uma automação de atualizar posição nesse fluxo. Então, sempre que uma equipe de criação finalizar o card no respectivo fluxo de serviço, ele será automaticamente finalizado aqui neste fluxo. Então agora a gente vai mostrar para vocês dentro dos 3 fluxos da categoria de branding. Primeiramente no fluxo de criação de marcas, que é o que a gente está mais focado aqui nos exemplos. Eu estou aqui de volta compartilhando a minha tela no nosso ambiente construindo do zero com vocês, então aqui não tem fluxos populados nesse ambiente. Eu quero mostrar para vocês, então, a estrutura deste fluxo de criação de marcas, que é um serviço que a agência oferece, e para os outros serviços, outros fluxos de serviços da agência, nós teremos mais ou menos a mesma estrutura, com um detalhe ou outro mudando entre os fluxos, por exemplo, fluxos que são de flyer, catálogo, que às vezes precisa da criação de um texto, de um conteúdo, eles vão ter uma coluna a mais no processo. Mas elas são bem intuitivas, tanto no nome, e se você ainda assim não entendeu o processo, lembra que a gente tem aqui essa questão da descrição, que todas as colunas estão com essa descrição do que essa etapa faz no processo. Então aqui no fluxo de criação de marcas a gente tem a coluna a fazer, lembrando que aqui vão entrar todos os cards filhos criados a partir do card pai que vem lá do administrativo. A gente tem uma etapa de envio de briefing. Aqui também é uma padronização que você pode ter já dentro do seu processo ou não, mas nessa etapa você pode ter modelos configurados de briefing para a criação de marca e outros serviços, cada um na sua respectiva categoria, na sua respectiva coluna do fluxo. Você pode enviar e-mail, pode enviar uma informação no Conecta, que é o aplicativo da sua empresa. Você pode simplesmente ter uma tarefa descrevendo ali para o seu colaborador qual é o roteiro desse briefing. De repente, se você faz o briefing em reunião presencial, então você pode ter esse modelo também na tarefa para ser colocado no card ou até mesmo na própria criação do card filho. Então, entenda que são muitas possibilidades de configuração e combinação dessas automações para tornar esse fluxo mais dinâmico. Então, aqui no enviar briefing, dá uma aula aqui, né, Marlon? Dá para ter uma aula só em cima dessa coluna. E vale lembrar que você também pode criar uma cadência de disparos de e-mails para ajudar o seu cliente, lembrá-lo de ele responder o briefing que você fez a solicitação. Exatamente. Então, uma vez que o briefing seja enviado pelo seu colaborador, você vai mover esse card aqui para acompanhar recebimento, que justamente essa cadência vai acompanhar você aqui. Aqui a gente tem 2 tarefas configuradas nos modelos, mas aqui é um excelente lugar para você fazer essa configuração que o Marlon sugeriu, que é a mesma configuração que a gente tem lá nos fluxos de comercial de negociações, né? Que tem aquela cadência de acompanhamento da proposta. Lá no comercial a gente tem até 45 dias, né? Se eu não me engano, configurado 42, nos fluxos de vocês. Então, 42, Então, aqui você vai configurar dentro do seu processo. Eu tenho ali padronizado na minha agência que eu preciso receber o briefing em até 3 dias para poder cumprir os prazos de contrato, por exemplo. Então, você configura isso aqui. Aí, uma vez que você tenha recebido, vai para a etapa de definição de conceitos da marca, a parte de criação da marca, montagem da apresentação e a conferência antes de enviar para o cliente, se essa etapa fizer parte do seu processo, né? Então, você lembra que você pode inserir outras colunas ou remover as colunas que estamos sugerindo aqui. E o acompanhamento do retorno para o cliente. A conferência e envio, ela pode ser uma etapa de reunião também, né? Uma apresentação online, enfim, você vai usar ali a ferramenta de eventos para agendar uma reunião com o cliente, convidar o contato externo para esse evento, ou então simplesmente envio pelo e-mail, Conecta, ou, enfim, tem outras formas aí que você, pelo WhatsApp, espero que não, mas de repente você faz isso aí na sua agência, então você pode utilizar algumas tarefas para padronizar esse processo aqui. E daí, por fim, o acompanhamento do retorno, que também entra nessa solução de cadências de mensagens que você pode configurar.
e a apresentação e a entrega final para, por fim, finalizar a marca. O que a gente quer mostrar para vocês aqui é a interligação dos fluxos dentro dessa categoria de branding, que ela é bem específica, a gente entende que ela é diferente dos demais fluxos de serviços. Por quê? Um cliente, ele pode contratar com a sua agência a construção do branding, por exemplo. E a construção do branding, nem todas as agências oferecem esse serviço. Se o seu cliente contrata o branding, a marca e o manual, então você vai ter um processo de construção disso tudo aí dentro da sua agência. O cliente vai chegar ali pelo fluxo de construção de branding, que é este fluxo aqui, e aqui neste fluxo você vai notar que tem também uma coluna de enviar briefing. Uma vez que você tenha enviado o briefing e ele tenha respondido nessa etapa de construção do branding, você não vai precisar solicitar de novo, imagino eu, no fluxo de criação de marcas. Então, e muito menos ali no manual de marca, que ele é uma continuação desse serviço. Então aí você adapta os seus fluxos nesse sentido. Vamos imaginar que a sua agência, ela oferece esse serviço de branding por padrão. Você faz isso e é isso, é branding, marca e manual. Eu não pulo etapas, eu não faço só marca ou não faço só manual. Então daí nesse caso, o que a gente quer sugerir para vocês é que no final das colunas desses fluxos, você cria a automação de vincular o card a outro fluxo ou então um card filho deste serviço de branding, para que de fato o card filho acho que faz um pouco mais de sentido, porque daí fica tudo separado, né? O processo de branding, o processo de marca e o processo de manual. Nesse caso, você teria uma hierarquia na família de cards de 4 cards, ou seja, tem a contratação, tem o branding, na sequência um filho do branding que seria a marca e o filho da marca que seria o manual. Então essa é uma sugestão aqui que nós estamos colocando para você. Isso não está configurado nos fluxos modelos que você instalou, mas é uma boa dica aí se você oferece esse serviço. Outra dica aqui é se, de repente, a sua agência, ela oferece por padrão, acoplado ao serviço de criação de marca, o serviço de manual de marca. Então, eu não entrego marca sem manual. Então, ainda assim, recomendamos que estejam separados esses processos, até porque podem ser designers diferentes que vão realizar essa arte. E aí, no finalzinho do fluxo de criação de marcas, que é esse daqui, você vai criar a automação ou de vincular a outro fluxo ou de criar um card filho já padronizado ali com a nomenclatura, prefixo, até mesmo detalhes da descrição para anexar ali para vincular o fluxo de manual de marca. Então essas são as dicas específicas da categoria de branding que nós gostaríamos de compartilhar aqui com vocês. Então, assim como nós acabamos de ver ali nos fluxos de branding, fluxo de criação de marca, de papelaria, enfim, isso da mesma forma você vai seguir esse padrão nos demais fluxos, nos demais serviços ao qual você atua. Então, para a gente concluir essa aula, deixa eu fazer um overview rapidamente aqui, para que fique bem claro, para ficar bem simples aí, bem fácil de entender. Até conectando com a aula anterior, a segunda aula. Então, o que a gente viu lá na segunda aula? A equipe comercial, no processo de venda, ele vai avançando o card ali no pipe, no fluxo, chegando uma aprovação do cliente, o cliente dizendo assim, ok, vamos fechar negócio. A equipe comercial vai mover o card para a última coluna. Nós vimos na segunda aula uma automação que vincula aos demais fluxos. Nós fizemos um vínculo com outros 3 fluxos. Então, moveu o card para a última coluna, ele já alimenta ali a parte de emissão de notas fiscais, a parte de gerar contrato e o departamento ali de cobrança. E nós, nesta aula, fizemos um vínculo na última coluna da cobrança, então, ou seja, quando a sua agência recebe o pagamento de entrada, e cada agência tem o seu padrão, 30%, 50%, recebeu esse pagamento de entrada, foi para a última coluna, o card moveu para a última coluna, ele nutriu ali, ele alimentou, vinculou ao fluxo de triagem. O responsável pela triagem, de uma forma bem simples, ele vai acessar o card e vincular aos serviços que o cliente contratou. Então, ao vincular aos serviços, este card automaticamente lá, ele cria cards filhos nos seus respectivos fluxos
e ele desvincula em 2 minutinhos. Ele sai desses fluxos para ficar organizado. Isso é uma automação meramente para deixar tudo organizado num único lugar. E ele vincula também ao fluxo Jobs em andamento. Isso para centralizar toda a informação, tá? Então cada automação aqui, ele tem um objetivo de tornar ali tudo bem estruturado, bem simples, bem organizado. Isso mesmo, e apesar de a gente ter ficado aí essa aula toda configurando e explorando os detalhes desses fluxos de serviços pontuais, se você for pensar na prática, na rotina da sua equipe, todo esse processo do momento em que o cliente faz o pagamento para a agência e a sua equipe identifica esse pagamento e move para a coluna de pagamento aprovado, dali até cair no fluxo de serviço dá 3 a 4 minutos para as automações serem executadas e a equipe de criação, de produção já está com tudo que precisa para iniciar esse job. Então é um ganho de performance muito grande para a sua equipe, mantendo todas as informações que vêm lá do comercial centralizadas e organizadas dentro dos cards de serviço. Exatamente, e vale lembrar, nós conversamos lá na aula 1, que nós estamos trabalhando com produtividade de uma forma profissional e estruturada. Então, não mais interrupções de, tá aqui um papel, tá aqui um post-it, tá aqui um e-mail, manda um e-mail, fica descentralizada a informação, desorganizada. E aqui todo esse processo é para evitar interrupções. Então, meramente, alguém vai mover o card e pronto, nutre as equipes de uma forma automática, simples, né, bem fácil, para ter o criativo, o desenvolvedor, enfim, ele não precisa perguntar para ninguém, né? Tudo aquilo que é para ele fazer naquele dia já está sendo exibido no fluxo de trabalho dele. Exatamente, e uma dica bem legal para evitar essas interrupções também ao longo do processo de criação é utilizar a timeline do card para trocar mensagens com a equipe. Desta forma, a gente continua centralizando a informação a respeito daquele universo da criação de marca, da criação do site, dentro do card. E assim fica fácil para as equipes comerciais de atendimento eles saberem como que está o andamento e até mesmo acessar essas informações de conversa da equipe dentro do card do serviço. Então, para vocês visualizarem como podem utilizar isso na prática, eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela como que marca um colega. Então, basta você dar um arroba na timeline do card, escrever o nome do colega, seleciona e aí manda sua pergunta. Comentário. Aqui você pode colocar várias informações, não somente informações de dúvidas ali para esclarecer, mas também de repente uma ligação que o cliente fez para a equipe, uma reclamação que ele possa ter feito, um elogio, informações adicionais que ele tenha mandado para vocês, tudo pode ficar centralizado aqui, inclusive informações de reunião, né, Marlon? Isso é bem importante também. Então, uma dica adicional para vocês aqui é essa informação aqui de tipos de anotação na timeline que vocês podem selecionar entre essas opções. Então, de repente, é um lembrete para alguém, é uma informação que vocês coletaram em reunião, enfim, tem várias opções aqui de tipos de anotação que você pode utilizar e depois aplicar filtros para encontrar essas informações mais rapidamente na timeline. É mais um recurso para organizar a informação. E vale lembrar também que quando você dá um arroba, o nome da pessoa, escreve ali o que você tem de dúvida, o que você precisa, enfim, essa conversação, ele é notificado lá no menu do lado esquerdo, tem um sininho que acende uma bolinha vermelha, tem um sinal sonoro, inclusive você pode configurar ali quais sinais sonoros você deseja receber, enfim, tem uma série de possibilidades de configuração. Ali você acompanha toda a conversação entre a equipe e lembrando que uma das nossas premissas também que a gente conversou na primeira aula é que toda a informação ela precisa necessariamente estar centralizada em um único lugar. Isso traz uma grande performance para a sua equipe. Descentralização da informação é um grande ladrão do tempo, então a gente está trabalhando com essa premissa de toda a informação centralizada num único lugar. Então, toda vez que você dá um arroba, nome da pessoa, escreve ali alguma informação, alguma pergunta, você nutre a outra pessoa de informações, né? Lembra que esta informação está centralizada, está organizada. É diferente de você mandar a informação num e-mail, num WhatsApp, num Teams,
em uma ferramenta de chat qualquer. Enfim, quando você faz isso por fora, você está descentralizando a informação. Então, aquelas reclamações que normalmente as agências recebem. Puxa, eu disse para tal colaborador que eu queria que o meu projeto fosse de tal cor, que tivesse esse estilo de imagem, que tivesse esse conteúdo, e a informação ela se perdeu. Por quê? Porque a informação ela fica descentralizada, perdida. Então, essa primícia, né, é muito importante ter uma reunião com a equipe, essa inspiração, esse incentivo, você gestor, conectar a equipe e compreender claramente, assim, olha, nossos gargalos de performance, nossos problemas de entrega, de qualidade, enfim, são estes. E por quê? Por que acontecem esses problemas? Acontece por causa disso. Vocês vão conseguir entender bem certinho, trocando ideias, figurinhas entre a equipe vai revelando, realmente acontece isso. É bem importante o gestor promover esta reunião para extrair deles, eles mesmos externalizarem estes fatos, esses ocorridos. E aí toda a equipe engaja juntos nesta causa de centralização da informação. É muito importante que todos tenham esse entendimento de não vazar informação por fora. É muito bom para a performance. E dessa forma colabora também com aqueles colaboradores que estão remoto. Então, de repente, tem uma pessoa que não está envolvida ali no presencial, se a sua agência de repente tem uma equipe híbrida, a pessoa que está remota, ela fica sabendo do que está acontecendo dentro do projeto. Mesmo que exista uma conversa presencial, é interessante registrar o resultado, né, o que foi a conclusão dessa conversa presencial nesse card. Porque são muitas informações, a própria equipe presencial pode acabar esquecendo o motivo de uma tomada de decisão ou por que aquilo aconteceu. E também porque acaba colaborando ali para que a equipe remota conheça o que está acontecendo e até a comunicação fluida entre departamentos ganha com isso. Exatamente. E também acho que mais um lembrete aqui que eu acho que é bem legal, por mais que um colaborador trabalhe um do lado do outro, é bem importante esses combinados, né? Porque se eu trabalho aqui do seu lado e eu preciso de uma informação, claro que é mais fácil eu perguntar. Claro que é mais fácil eu interromper, enfim. Só que isso não é bom. Isso não ajuda, né? Então, normalmente a informação que eu preciso eu não preciso de uma resposta instantânea. Se eu não preciso de uma resposta instantânea, eu vou dentro do card, eu dou um @Kelly, faço minha pergunta e quando ela puder, ela me responde. E aqui internamente a gente tem os nossos combinados que diariamente, pelo menos uma vez de manhã e uma vez no período da tarde, olhar as notificações e dar as devidas respostas para toda a equipe. Exatamente. Isso traz muito ganho de performance. É muito legal porque a gente consegue ter foco, né, Kelly? Exatamente. De sentar ali e atuar e pouquíssimas interrupções. Então, acho que essa é uma dica, assim, de ouro, vou dizer assim. Enquanto muitas pessoas, muitas agências, cada pessoa tem uma perda aí de produtividade de talvez 2 horas, 2 horas e meia por dia, você vai reduzir essas interrupções drasticamente, tendo muito mais performance de cada colaborador, muito mais entrega, com muito mais qualidade. Muito boas dicas. Então, para a gente finalizar essa aula, a gente quer deixar a orientação para que você faça então todas as configurações nas colunas dos fluxos que você decidiu baixar e instalar como modelos aí na sua Yumice. Revise todas essas etapas, dedique um tempo lendo a descrição do fluxo, lendo a descrição das colunas, para que você de fato alinhe os seus processos. De repente, se você é uma agência que está aí no começo, né, está entrando no mercado agora, você consegue se apropriar desses processos para já começar ingressar no mercado de forma profissional, para conseguir atender o maior número de clientes e já crescer com a sua agência. Então, dediquem, é um tempo importante, o gestor precisa passar por essa fase e isso você vai colher lá na frente e num curto prazo, né, com o ganho de performance da sua equipe. E claro que seus clientes também vão perceber o quanto a sua agência é organizada, é rápida no atendimento, é rápida nas respostas, tem padrão no atendimento, então tudo isso
vai ser bom também e benéfico no relacionamento com os clientes. Quem começa pequeno e pensa grande, esse cara cresce, certeza. Essa empresa lucra, avança. E se você ficou com dúvidas, você também pode contar ali com as nossas reuniões online, elas acontecem diariamente, tem no período da manhã, tem no período da tarde. Se você acessar humans.com, já no topo ali tem uma opção reuniões online, acesse ali e participe das reuniões online, é ao vivo, você interage ali com a nossa equipe, tira as suas dúvidas, conversa, entende mais, tem temas, né, que é automações, tem formulários, enfim, cada dia tem uma temática ali para você poder aprender e tem todo um período ali, um momento de interação, de perguntas e respostas, um momento muito especial ali de muita troca. E se você perdeu uma dessas reuniões na semana seguinte, elas se repetem sempre em dias fixos, né? O tema tem um dia fixo na semana. Muito bem. E fique ligado na nossa próxima aula, onde a gente vai conversar sobre serviços recorrentes. E a próxima aula nós vamos conversar sobre mídias sociais. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Até lá!